Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos dar início aqui a mais uma aula de administração. Essa é a nossa 19ª aula. A gente vai ter hoje a aula 19 e a aula 20, tá certo? Então a gente está chegando hoje a 2/3 do curso. Falta somente 1/3, certo? E eu quero fazer aqui alguns combinados com vocês antes de a gente entrar no conteúdo da aula. Cara, na verdade é melhor não fazer logo agora esses combinados. O que acontece? Essa reta final, esse terço final, como eu sei que vocês acabam um pouco mais atolados por conta de provas, essas coisas, eu mudo um pouco o jeito no último mês, basicamente. Então, a partir de agora, vai ser da seguinte forma: uma aula, essa aula presencial, a próxima online, de aula gravada. A próxima presencial, a próxima online. Daqui para frente, as segunda-feiras serão alternadas. Hoje presencial, na próxima online. Eu vou passar um vídeo para vocês, vocês vão assistir, fazer uma atividade até segunda-feira, meia-noite, segunda-feira que vem. Essa atividade respondida é a presença na aula que vem, certo? Então daqui até o final vai ser assim, certo? Até a aula 30, certo? Em relação à atividade em si, né, eu comento no final. Então basicamente é isso. Tem um outro ponto também que é importante salientar aqui, é a questão das notas, tá certo? Até a próxima segunda-feira, todas as notas de vocês e os feedbacks dos trabalhos estarão dados, tanto no CIGA quanto no CIGA e quanto nos boards do Miro. Tá? Você já tem uma noção mais ou menos da nota da prova. Eu não tive tempo de fazer isso semana passada, vou fazer essa semana e a gente depois conversa sobre o assunto. Na semana que vem eu dou as notas, e aí quem quiser me perguntar alguma coisa, pergunta, para a gente não perder tempo de conteúdo, porque ainda falta muita coisa para eu terminar, tá? Muita coisa, mas são coisas que eu vou meio que, tipo, cada aula agora vai ser um conteúdo da parte que falta, e eu peço que vocês fiquem muito, muito, muito ligados, porque os conteúdos agora, né, eles são, não é que não tivesse sido até aqui, mas eles vão ser mais importantes ainda, porque vocês agora já têm uma base boa de administração, né? Vocês estão vendo aqui, né, administração, aqui o PDCA, né? Então, planejar, fazer, checar e agir. Então, quando você ganha uma camisa que nem essa que eu ganhei, que eu já falei pro Diogo que o Diogo é um cara que trabalha comigo desde que ele terminou a graduação, trabalhou comigo na graduação, e até hoje ele trabalha comigo nos projetos. Aí ele viu essa camisa provavelmente no Instagram, se lembrou de mim e comprou, né? Só que aqui é uma brincadeira, né, uma piada, que é tipo assim: planejo, depois corro atrás, tá? Eu acho que ele já trabalha comigo há muito tempo, né? Prometo, depois corro atrás. Isso é uma coisa que é muito comum, assim, quando você é muito ousado, né? Você primeiro diz que vai fazer, não sabe nem como é que vai fazer, mas depois você corre atrás, você vai lá e faz, né? Tem muita relação com a atitude, né? E como eu sempre tive essa atitude, ele sempre trabalhou comigo, ele botou isso, né? Porque isso também tem uma relação com prometer o que de fato você pode cumprir, né? Você não deve prometer tudo, não deve prometer qualquer coisa se você não tem condição de cumprir, se você não tem recurso para cumprir aquilo. Mas, fazendo um paralelo aqui, toda vez que você prometer para depois correr atrás, esse PDCA aqui, você olha para esse aqui, você promete, planeja, depois executa, checa e age. Porque aí faz sentido. Isso aqui, a gente vai conseguir atingir a meta aqui, vai correr atrás do objetivo, se a gente fizer o planejamento direito. Tá? Então, vamos lá. Agora sim, agora eu vou começar o conteúdo da aula. E o conteúdo dessa aula de hoje aqui é a conclusão do que é um planejamento estratégico. Certo? Então, o que vocês fizeram até agora
eu trouxe uma abordagem de administração, só que eu trouxe muita coisa para o contexto pessoal. E mais uma vez, nos feedbacks que algumas pessoas deram, não sei se foi uma ou duas, enfim, mas como isso me marcou, eu disse, não, eu preciso reforçar, porque não está havendo um entendimento correto do que eu estou fazendo. O que acontece? O que eu estou fazendo, eu estou dando o conteúdo para vocês e a administração empresarial. Ponto. Eu não estou dando para vocês a administração pessoal. O que é que todas as ferramentas que eu dei para vocês até agora, que eu ensinei, são ferramentas ligadas à administração e gestão de projeto, e todas são aplicáveis à empresa. Tá? Tipo o objetivo SMART. O objetivo SMART, você dentro de uma empresa, você define um objetivo SMART e vai fazer análise SWOT, vai fazer análise ambiental, vai fazer tudo, vai chegar no plano de ação e você aplica exatamente a uma empresa. As mesmas coisas. Só que parece que como o exemplo é muito pessoal, as pessoas não conseguem transladar o conteúdo para a administração. Então eu disse, não, peraí, então eu vou hoje falar aqui de planejamento estratégico empresarial para a gente fechar o conteúdo. Tá? E aí é que vai entrar aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui se está... É muito comum, tá? Para quem já trabalhou em empresas, para quem... Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Pronto, tá certo, tá só descansando, né? Então, veja só. Para quem já trabalhou em empresa, talvez já tenha ouvido falar em planejamento estratégico empresarial. De qualquer maneira, eu vou dar algumas dicas aqui, certo? A primeira coisa, quando vocês forem pensarem em trabalhar em alguma empresa, pensei em trabalhar na empresa tal. A primeira coisa que vocês devem fazer é procurar saber se a empresa tem planejamento estratégico. Tá? Se a empresa que vocês estão procurando, buscando para trabalhar, não tiver planejamento estratégico, você já desconfia dela. Porque toda empresa que se preza tem um planejamento estratégico feito por um consultor, pelo próprio dono, ou, enfim, toda tem. Se as empresas forem grandes, com certeza tem. Multinacional, enfim, tem. Então, antes de ir trabalhar ou submeter o seu currículo para qualquer empresa, procure saber se tem planejamento estratégico e procure ler o planejamento estratégico que está disponível na internet ou que isso esteja em algum lugar. Vocês já ouviram, por exemplo, né, já entraram em empresas e já viram assim uma plaquinha missão, visão e valores da empresa. Alguém já viu isso em algum lugar? Tá? Veja, missão, visão e valores é parte do planejamento estratégico de uma empresa. Uma empresa que definiu missão, visão e valores, ela fez o planejamento estratégico. E essa parte é uma parte do conteúdo que eu vou ensinar a vocês agora, que eu não falei sobre isso. Eu ensinei a fazer o planejamento estratégico, uma parte, só que missão, visão e valores eu deixei para o final, eu vou finalizar hoje aqui. Então, toda empresa que vocês forem trabalhar, procurem minimamente saber qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores. Se vocês já trabalham em alguma empresa e vocês ainda não sabem, procure saber agora. Entre na internet, diga assim, peraí, eu estou trabalhando na empresa tal, qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores da empresa que eu trabalho. Certo? Então, ou vocês vão procurar na internet, eu vou dar alguns exemplos aqui, qual é a missão, a visão e os valores da empresa, sei lá, Braskem, que eu quero trabalhar um dia, que vocês sonham um dia trabalhar. Qual é a missão, visão e valores da empresa PwC? Vou comentar aqui depois o que é a PwC, uma consultoria de gestão. Consultoria de negócio, de uma forma geral, e de gestão. Vocês podem fazer uma pesquisa extensa usando o ChatGPT ou a própria internet
Qual é a missão, visão e valores? Quais são as missão, visão e valores das empresas ligadas à construção civil? Vou fazer esse teste aqui com vocês. Para vocês terem, a partir daí vocês vão começar a entender melhor o que é missão, visão e valores. Mas antes disso, eu estou dando uma introdução aqui para eu me sentar ali e mostrar uns exemplos para vocês aqui. Quem é que faz? Quem é responsável por fazer o planejamento estratégico de uma empresa grande? Normalmente, grandes consultorias. Exemplo, McKinsey, PwC, Deloitte e muitas outras que eu vou botar aqui o site, botar algumas aqui no site. E se vocês quiserem um conselho, quer aprender um pouco mais sobre gestão de alto nível, pode procurar, pode colocar na sua lista de afazeres, de tempos em tempos, acessar o site de grandes consultorias. Grandes consultorias. Que inclusive tem vagas para trainee, entendeu? Acho que se eu tivesse começado a minha carreira, hoje eu acho que eu faria isso. Tipo, submeter para trainee de uma grande consultoria dessa em gestão, porque é uma experiência deve ser uma experiência muito interessante, porque eu não vivi, né? Mas eu uso, né? Eu leio muito esses relatórios de consultorias, dessas consultorias eu vou dar um exemplo aqui. A McKinsey, por exemplo, é uma grande, que vale a pena acessar o site, e de vez em quando para ler sobre tendências de mercado, o que é que está acontecendo no mundo, para onde é que o mundo está indo, enfim. Ajuda muito quando você olha, eu vou fazer o meu planejamento estratégico pessoal, ou eu vou fazer o planejamento estratégico da minha empresa, que é uma empresa pequena, média, não custa nada ler os relatórios, fazer uma pesquisa de mercado, uma análise dessas consultorias que já fizeram isso, e elas, na verdade, liberam esse material para vocês, para nós, público em geral, porque é através desse material que eles acabam vendendo muita consultoria para empresa grande. Aqui, eu não acredito, assim, não sei se aqui em Alagoas tem empresas, talvez tenha, mas deve ser muito poucas, que contrataram um dia uma consultoria dessa para fazer um planejamento estratégico, por exemplo. O que é que acontece com empresas menores? Tipo, as empresas daqui, por exemplo, tem alguns consultores especializados, alguns eu conheço, que são contratados para fazer os planejamentos estratégicos das empresas locais, por exemplo. Então, pode ser você contrata consultorias específicas em gestão para fazer planejamento estratégico. Tá? Então, queria passar também essa informação para vocês. Por quê? Porque trabalhando nessas empresas, em alguma dessas empresas, em algum momento vocês podem ser chamados a participar de uma reunião de planejamento estratégico. Tá? Então, quando alguém disser assim, a empresa vai fazer o planejamento estratégico, vai ter uma reunião, tem um consultor aí para fazer o planejamento. Então, vocês já sabem o que é que vai acontecer. É o quê? Fazer um diagnóstico, definir o objetivo da empresa, montar uma análise, montar uma matriz SWOT, desenvolver um plano de ação, desenvolver as metas, enfim, tudo que vocês fizeram aqui na pessoa física. Vale exatamente para uma empresa. Então eu vou fazer aqui passei essa visão geral agora, né? Eu vou colocar aqui algumas perguntas. Eu fiz isso hoje de manhã, funcionou bem na turma de Engenharia Química, aqui eu vou mudar um pouquinho, porque aqui é turma de Civil e Ambiental, Petróleo, eu acho que aí eu mudo um pouco os exemplos, tá? Começar perguntando o seguinte, vou perguntar assim, grandes empresas ligadas à engenharia civil, grandes empresas ligadas à engenharia civil, quando vão fazer os seus planejamentos estratégicos, contratam que empresas? A pergunta não está muito boa não, mas ele vai entender. Ele vai entender. Então eu quero com isso validar um pouco do que eu disse aqui, né?
Peguei engenharia civil, mas hoje de manhã eu fiz alguns exemplos com engenharia, com petroquímica, essas coisas, mas depende da turma eu mudo um pouquinho. Ó, grandes empresas de engenharia civil costumam contratar consultorias que oferecem expertise, planejamento estratégico, gestão e tecnologia. Veja, estratégico, gestão e tecnologia. Em geral, as contratações podem ser divididas em algumas categorias. Ó, consultorias estratégicas globais, que são essas empresas que eu falei para vocês. Ó. McKinsey Company, Boston Consulting Group, Bain Company. Tá alguns exemplos aqui. Consultorias de gestão e tecnologia. Aí está dando outros exemplos. Aqui. Accenture, ó. Accenture, Deloitte, PwC, KPMG, Ernst Young. Então, podem acessar os sites dessas empresas aqui, que tem lá um mundo de informação, tendência de mercado, tendência global, para onde é que o mundo está indo. Se estudar isso aqui, já dá um passo adiante antes de fazer qualquer planejamento. Não está fazendo no vazio. Não está pegando informações em Alagoas, que informação de Alagoas, tipo assim, não mostra para onde o mundo está indo. É um dos problemas das empresas daqui. Só olha para o umbigo. O mercado não é aqui. O mercado é fora. Então, olhar aonde é que está a informação, né? Buscar a informação no lugar certo. Consultorias especializadas no setor de engenharia e construção. Então, tem aqui algumas consultorias que possuem um foco mais direcionado para a infraestrutura e desafios específicos do setor. E consultorias locais especializadas, como os exemplos que eu dei. Tá? Então, é isso. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. As grandes, quando ao final da construção de um planejamento estratégico empresarial, quais são os documentos / artefatos que essas grandes consultorias entregam ao cliente? Vamos lá. Estou perguntando aqui só para mostrar o seguinte. Eu vou mostrar que os artefatos que eles entregam basicamente são as coisas que eu orientei vocês a construírem aqui. Num fórum um pouquinho menor, né? Ó. Razonado sobre os documentos de planejamento estratégico, ao final de um processo de planejamento estratégico, as grandes consultorias costumam entregar um conjunto de documentos e artefatos que servem como base para a implementação, acompanhamento e avaliação da estratégia definida. Implementação, acompanhamento e avaliação. Planejou, está aqui os documentos do plano, agora a empresa vai lá, executa, monitora e avalia de tempos em tempos os ajustes que tem que fazer no plano. É assim em qualquer empresa do mundo. Quais são os documentos de estratégia que normalmente é entregue? Sumário executivo, uma visão geral dos principais achados de onde? Do planejamento. Recomendações e ações estratégicas para a alta administração. O planejamento estratégico de uma empresa normalmente vem da alta administração. Tá? Diagnóstico estratégico. Presta atenção aqui. Resultado de análise de mercado, competitividade, análise de SWOT. Força, fraqueza, oportunidade, ameaça e benchmark. Ou seja, o conteúdo que eu estou dando aqui nesta sala, o professor de administração de Harvard, do MIT e do lugar que for do mundo está dando o mesmo conteúdo. Usa planejamento estratégico no mundo inteiro, usa as ferramentas que eu estou ensinando a vocês aqui. Tá? Definição de missão, visão e valores, que é o que está faltando eu fazer nessa parte do planejamento que eu vou encerrar hoje. Estou fazendo aqui, né? Vamos adiante.
Planos e roadmaps. Roadmap estratégico, um cronograma com as iniciativas e projetos prioritários, incluindo etapa, marco, prazo para implementação. Vocês me fizeram objetivo, análise de SWOT, o resultado é o quê? Um plano de ação. Esse plano de ação que vocês têm, essas 10 ações, 20 ações, elas podem ser expandidas o tempo. Cada ação daquela, eu vou começar em que mês, termina em que mês. Depois eu vou mostrar essas ferramentas de cronograma, diagrama de Gantt, essas coisas todas, algumas ferramentas de gestão de projeto, mas eu vou fazer isso mais na frente, no curso. Planos de ação. Detalhamento das iniciativas estratégicas com ações específicas, responsáveis, recursos necessários e indicadores de desempenho KPI. Ou seja, o que vocês fizeram aí. Só que está faltando ainda mais alguns detalhes, a gente vai melhorar ainda aquele planejamento que vocês fizeram, definindo os KPIs, eu vou falar de indicador. Indicador é mais um assunto que eu vou dar até o final do curso, e aí a gente vai usar esse plano que vocês têm. Modelo de governança e monitoramento, estrutura de governança, dashboard, indicadores, análise complementares e recomendações, análise de risco e plano de mitigação. Tá? Eu não vou falar aqui muito, análise de risco, tá? Veja, eu estou dando uma noção geral de administração. Existe MBA, mestrado, doutorado, somente em análise de risco. Eu vou dar uma noção básica aqui de como você pode, com o que eu dei, fazer análise de risco no plano que vocês fizeram. Uma análise de risco simples, trivial, sabe o que é? Não tem a coluna, não tem na matriz de SWOT, não tem fraqueza e ameaça. Fraqueza e ameaça. Você pega assim, para cada ameaça que você listou, você pensa em 3 ações que você pode fazer para mitigar o efeito daquela ameaça. 3 ações. Escreve as 3 ações. Cada ameaça e cada fraqueza. Quais são as 3 ações que eu posso fazer para mitigar essa ameaça? Você vai ficar, se você fizer isso de forma organizada, você vai ficar com um plano para mitigação de risco. Você já sabe que você tem o seu plano de ação, que é o que você vai executar, e se acontecer algumas das coisas que você já mapeou na análise SWOT como ameaça ou ponto fraco, você já vai dizer assim, posso realizar essas atividades caso uma dessas coisas se agrave muito. Uma análise de risco. Tá? Então, isso é o que normalmente vai também no relatório de uma consultoria. Certo? Então, quero deixar bem claro aqui, né, que tudo que vocês viram em planejamento estratégico é o planejamento estratégico que é feito por grandes consultorias do mundo. Tá? Então, que é a atividade que vocês fizeram até a última aula. A gente vai continuar. E agora eu vou para missão, visão e valores, que é uma parte bem interessante agora, de exemplo. Tá? Com o chat GPT fica muito mais fácil de explicar essas coisas. Vamos lá. Vou colocar assim, defina com clareza o que é missão, visão e valores de uma empresa. Dê 2 exemplos, vou colocar assim, dê 2 exemplos de uma grande construtora e de uma grande incorporadora que tenham... Aliás, eu vou fazer o seguinte, como eu fiz de manhã. Estou dando um curso de administração para engenheiros civis. Tá? Dando um curso de administração de graduação
para engenheiros civis. Escolha 2 grandes empresas que eles poderiam trabalhar e diga qual a missão, a visão e os valores dessas 2 empresas. Depois eu vou fazer um outro teste. Vamos lá, a partir de agora vocês vão entender o que é missão, visão e valores e vão começar a procurar isso na internet toda vez que vocês forem, quero conhecer um pouquinho melhor a empresa tal. Vai lá e procura sobre isso, né? Então ele vai fazer aqui, ó. Vai dar as definições, que eu vou ler aqui, né? E vou explicar. E aqui, ó, ele deu aqui, ó. Pegou 2 empresas grandes aqui, ó. Pegou aqui a Sims, a AG e Jacobs Engineering Group, tá? Podia colocar aqui, eu vou pedir aqui para ele pegar uma, ó. Dê exemplos. Vou pegar 2 empresas aqui. Andrade, Gutierrez, Odebrecht e Petrobras. Quais são missão, visão? Eu vou incluir mais um aqui, porque eu falei dela aqui. Uma empresa de consultoria dessa. Que aí eu dou exemplos, usando as empresas que eu mencionei e algumas mais conhecidas. Mas enquanto ele está pensando aqui, eu vou explicando logo missão, visão e valores. Missão. Ó, vocês já devem ter ouvido falar, né? Nós todos, em tese, temos uma missão de vida. Tá? Uma empresa também tem. Toda empresa tem uma missão. A missão, ela é a razão de existir da empresa. Toda empresa define a sua missão. O propósito que a orienta no dia a dia e como ela gera valor para os seus clientes e sociedade. É uma declaração que responde à pergunta: o que fazemos e para quem fazemos? Do ponto de vista macro. Uma missão de uma empresa, normalmente ela muda muito pouco. Por quê? Como se fosse a missão de vida da empresa mesmo. Num planejamento estratégico, você pode até rever a missão. Quando você revê a missão, você muda pouca coisa. A visão não. A visão normalmente muda a cada planejamento estratégico. Por que a visão muda? Porque a visão reflete a projeção de futuro da empresa. Ou seja, onde ela deseja chegar a médio e longo prazo. Observe que no planejamento estratégico, de 5 anos, ou de 3 anos, ou de 10 anos, a empresa define as metas. Por exemplo, a empresa pode dizer assim: não, eu quero ser a líder global de mercado no setor de construção. Só que para ela ser a líder global de mercado no setor de construção, ela tem que atingir algumas metas de faturamento, uma série de coisas. Normalmente, na visão, não fica lá escrita a meta em números, mas está ali implícito. Por exemplo, a visão reflete a projeção de futuro, responde a pergunta: onde queremos estar, em termos de meta, e inspira a organização a trabalhar para esse objetivo. Visão tem a ver com objetivo. Missão não, missão tem a ver com causa. Visão tem a ver com objetivo. Toda vez que vocês olharem a visão de uma empresa, está ali sendo mostrado qual é a visão, tipo, para onde ela está indo, para onde ela quer chegar. É um caminho. Lembra do ponto A e do ponto B? O ponto B é a visão. É para lá que eu vou. Valores são princípios e crenças que orientam o comportamento, a cultura e as decisões da empresa. Elas definem a identidade da organização e servem como guia para a conduta interna e externa. Tá?
Então, os valores, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Valores são princípios que a empresa está anunciando para os seus funcionários que a gente tem essa missão, a gente tem essa visão e a gente vai buscar essa visão, mas a gente não abre mão desses valores. É como se fosse, assim, alguns mandamentos da empresa. Tá? Por exemplo, integridade. Integridade é um valor. Então, e normalmente quando se define um plano estratégico, se define integridade e qual é a definição de integridade para a empresa, porque as palavras em português têm muitos significados. Então se define, integridade é isso. Então todo mundo que trabalha numa empresa deve conhecer a missão, a visão e os valores para não infringi-los. Porque é um recado claro que a empresa está dando, minha missão é essa, a minha visão, a nossa visão é essa e os valores são esses. Vamos trabalhar. Vamos executar o nosso plano de ação para atingir as nossas metas, mas de forma que a gente não quebre, não rompa os nossos valores. Todo mundo na empresa. Tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga. Os valores, eles não são mutáveis, né? Eles são imutáveis. São mutáveis. São mutáveis? São. Pode mudar. Pode mudar de tempos em tempos na própria avaliação do planejamento. E eu vou falar daqui a pouco é porque eu estou focando muito na empresa, mas no finalzinho dessa aula eu vou falar um pouco de valores pessoais, missão, visão e valores pessoais. E eu vou dar uma dicasinha, assim, uma ideia para vocês de como que se constrói como você pode descobrir os seus valores pessoais. Eu estou numa mentoria agora que eu estou fazendo isso. A pessoa que eu estou mentorando está construindo comigo os valores dela. Eu já fiz isso para mim, né? Então, um detalhe específico que eu esqueci de mencionar, eu comentei de manhã, em reuniões de planejamento estratégico, vamos supor que a gente fosse uma empresa e vem uma consultoria aplicar o planejamento, fazer o planejamento estratégico da empresa. É muito comum chamar alguém de fora para chegar lá e dar alguns insights, algumas provocações ligadas para que aquela turma possa fazer o planejamento. Na semana passada, eu estive em Recife, eu até postei na minha rede social, eu fui chamado para isso. Eu fui para Recife, não facilitar, porque o César de Recife é que estava prestando a consultoria, né? Eu tinha um grupo lá, em planejamento, de 2 empresas grandes, e eu fui lá para fazer uma palestra de 1 hora, com provocações para que eles pudessem, quando eu saísse, pensar no planejamento da empresa. É muito comum isso, você chamar algumas pessoas que são convidados para inspirar ali o momento. Fazer pensar em coisas grandes e aí depois o time entra em planejamento. Tá? Então isso é uma coisa comum também. E eu tive a experiência na semana passada, né? Eu já participei de muitos planejamentos, eu sentado fazendo planejamento de empresa, né? Eu como parte da empresa. E eu fui agora, provocar um pouco, né, o pensamento para que o grupo pudesse fazer o planejamento, né, de um produto, na verdade, que eles estão desenvolvendo. Aqui, exemplo. Tem aqui vários exemplos, esses exemplos eu vou passar para vocês, né, no documento. Eu vou pegar aqui, Andrade Gutierrez, que é uma construtora. Agora vamos para os exemplos do que eu falei, né? Qual a missão da Andrade Gutierrez? Entregar projetos de infraestrutura. Veja que está bem smart, né? Não é uma empresa de projetos de infraestrutura. Com excelência, segurança, sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico por meio de soluções inovadoras em engenharia e construção. A frase parece simples, mas
leva muito tempo para se construir essa frase, porque é feita dentro da empresa, dentro de um processo. Vai melhorando, vai ajustando. Isso está bom, isso está ruim. Não é uma frase que foi feita de qualquer jeito. E você veja que mostra, né, é uma coisa macro. A missão. Visão. Ser referência global no setor de engenharia e construção. Liderando com qualidade, inovação e responsabilidade. E transformando desafios em oportunidades para o progresso das comunidades. Tá? Essa visão aqui, o objetivo está aqui implícito. Só que internamente eles têm métricas para definir o que é ser referência global. Provavelmente eles têm indicadores lá, ó. Porque o que é ser referência global? A gente vai ter que atingir, tem que definir uma metazinha, alguma coisa que precisa acontecer para a partir daquele acontecimento eles se considerarem, não, a gente agora é referência global. Entrar no top 10 de algum ranking, por exemplo, de construtoras. Pode ser isso. Essa definição é uma definição que internamente se faz dentro de um planejamento. Tá? Então E aqui os valores, ó. Integridade, excelência, segurança, inovação, sustentabilidade e compromisso com o resultado. Os valores, né, podem estar relacionados a, por exemplo, integridade, aqui, tipo, tem muito a ver com não vamos fazer coisa fora da ética, dos princípios éticos, morais, etc. Mas tem valores que são mais associados até a resultado. Por exemplo, o valor da excelência é um valor associado a resultado. Qual é a mensagem que a empresa está dizendo quando ela diz para os funcionários e para fora também que ela tem o valor da excelência? Seja excelente, faça direito. Para os internos e para os externos ela está dizendo o quê? A excelência para a gente é um valor. Ou seja, o que a gente vai entregar para você, para o cliente, é de qualidade. Segurança, né, que tem a ver com a segurança das pessoas, a segurança de todo mundo, de quem está trabalhando e do cliente, inovação e sustentabilidade e compromisso com o resultado. Veja que tem muitos recados aqui, que são recados que servem internamente para a empresa, mas muitos recados para fora também. Por isso que essas coisas são todas publicadas normalmente em site da empresa, enfim. Beleza? Então, acho que é isso. Vou pegar aqui mais um exemplo. Tá? Odebrecht. Missão: contribuir para o desenvolvimento sustentável por meio de soluções integradas em engenharia, infraestrutura e energia. Tá? Aparentemente, faz uma coisa a mais do que Andrade Gutierrez, que aqui entra energia. Com foco na inovação e na execução de projetos que agreguem valor aos clientes e à sociedade. Macro. Visão: ser reconhecida globalmente como líder em engenharia e construção, entregando projetos que transformem realidades e promovam o progresso econômico e social. Valores: ética, transparência, inovação, qualidade, segurança, compromisso com o meio ambiente e responsabilidade social. Vou pegar o último exemplo agora de uma consultoria. Tá? Aqui tem o da Petrobras. Consultoria. É interessante colocar essa questão da consultoria para vocês, porque é uma oportunidade de trabalho, né? Você ser treinado em uma consultoria dessa, muitos engenheiros acabam se tornando gestores, né? E até vou abrir um parênteses para dar um exemplo, para também, mais uma vez, mostrar a importância dessa matéria para quem se formou, está se formando agora, né? A plaquinha não está nem aqui, que deixei até a plaquinha lá. Sexta-feira agora eu vim na posição da placa, eu fui homenageado pela primeira vez por uma turma aqui na UFAL. Aí eu encontrei com o pessoal e perguntei, e aí, tá fazendo o quê? A maior parte dos que eu perguntei, trabalhando numa construtora, gerindo coisas. Gerindo construção de ponte, gerindo construção de estrada, tá? Gerindo. É na área de construção civil? Mas todos gestores. Todos administradores de alguma coisa.
É por isso que eu falo, né, que essa disciplina aqui é a disciplina que com certeza será a mais usada por vocês, de todas. Porque gestão está em tudo. Gestão está em tudo, tudo que você for fazer, tudo. E principalmente quem for trabalhar especificamente com construção civil, né, com obra, projetos grandes de infraestrutura, não tem como abrir mão de gerir alguma coisa. Né? Então, por isso que esse conteúdo, né, que eu dou aqui, eu acho que da forma que eu dou também facilita o entendimento, né, e a aplicação para quando vocês chegarem num determinado lugar, vocês saberem, né, os princípios básicos, os conteúdos que você precisava saber de administração. Antes de encerrar aqui essa parte da aula, para a gente ir para a próxima aula é bem interessante, o conteúdo ficou bem bom hoje de manhã, na aula que eu dei. E normalmente a aula de tarde acaba sendo um pouquinho melhor, porque eu já criei de manhã, então é como se eu estivesse repetindo, né? Nunca é a mesma coisa, mas melhora de tarde. Em relação a... Agora sim, ó, vou mudar a chave aqui, sair de empresa para o lado pessoal. Existe uma coisa que é o planejamento estratégico empresarial. E existe uma coisa que é o planejamento estratégico pessoal. O que eu orientei vocês a fazerem na primeira etapa foi uma espécie de um planejamento estratégico pessoal. E no planejamento estratégico pessoal, você também pode, como vocês definiram, objetivo, plano de ação, metas, né, coisas que a gente vai ver ainda, vocês também podem definir a missão, a visão e os valores pessoais. Tá? Eu não vou mostrar isso, vou dar exemplos aqui, porque com o ChatGPT tudo fica muito mais rápido, mas se eu chegar aqui no YouTube, ó, já teve aula de administração no passado que eu dei mostrando isso aqui, ó. Pegar aqui, ó. Planejamento estratégico pessoal. Eu já fiz vários, tá? Ó. Por exemplo, esse vídeo aqui eu já passei. É uma sequência de vídeos, episódio 1. Tem episódio 1, 2, 3, 4. Só vou começar, não vou passar o vídeo todo, não. Ó. Mas deixa, não... Ó. Ele está falando aqui, né? Está ensinando a fazer um planejamento estratégico pessoal e está dizendo que a lógica do planejamento estratégico pessoal é a mesma lógica do planejamento estratégico empresarial. Não vou passar esse vídeo, mas vocês podem procurar na internet depois e assistir os 4 episódios, tá? Posso até colocar o link dele lá na plataforma para vocês verem. A partir da... Mas eu quero voltar para cá e eu vou pedir aqui agora o seguinte. Suponha, agora mudei um pouquinho a rota, tá? Suponha que estamos tratando agora. Pessoal, a listinha está aí, a listinha de presença. Estamos tratando agora de planejamento estratégico pessoal. E eu quero dar exemplos de missão, visão e valores para pessoas físicas. Veja, o ChatGPT, essa conta é a minha conta. E ele já tem muita informação sobre mim. Eu vou ver se ele entende, se ele sabe qual é a minha missão, visão e valores que está espalhado em algum lugar, tem no meu site, essas coisas. Quero dar como exemplo a minha missão, visão, valores. Você consegue encontrar? Se não conseguir, crias. Dê
outros exemplos de missão, visão e valores pessoais. Pronto. Agora é a aplicação para a pessoa física. Tá? Também vocês vão encontrar pessoas que fazem isso e que declaram, né, a própria missão, a visão e os valores. Ele está procurando aqui, né? Pedi para ele dar o exemplo do meu. Ó, vamos ver aqui se... Eu já fiz isso mais de uma vez e já mudei, né? Ele pode ter encontrado coisas que... Aí vocês vão ver que tem uma relação com o mesmo conceito que eu mostrei para a empresa. Missão. Inspirar e capacitar profissionais e estudantes a transformarem desafios em oportunidades, unindo educação, inovação, ética para promover a transformação digital e desenvolvimento sustentável. Tá? É bem dentro do que eu faço, da minha missão, né? Visão. Ser reconhecido como um líder e referência na interseção entre engenharia, educação e transformação digital, deixando um legado de excelência, inovação e impacto. Então, também tem relação com o que eu faço. E aqui, ser reconhecido como um líder e referência na interseção, está genérico. Eu tenho, para mim, o que é que eu preciso fazer para atingir essa visão. Isso é um objetivo. Tá? Assim como é para a empresa. Valores. Integridade, inovação, excelência, colaboração, responsabilidade social e compromisso com a educação. Acertou parcialmente. Eu normalmente defino 5. Tem o tempo, que para mim é um valor, eu vou dar um exemplo. O tempo é um valor para mim. E muda. Talvez ele tenha pego isso de algum outro período. E vocês vão entender por que isso muda. Outros exemplos de missão, visão e valores pessoais. Exemplo. De um empreendedor social. Ele colocou aqui: utilizar meus talentos e recursos para criar soluções inovadoras que melhorem a qualidade de vida das pessoas e promovam a justiça social. Visão. Construir um futuro onde a inovação se combine com o impacto social, contribuindo para comunidades mais justas e sustentáveis. Está ruim isso aqui. Porque isso aqui está com mais cara de visão do que de visão. Dentro da explicação que eu dei. Visão tem sempre uma relação com objetivo, onde eu quero chegar, qual é o próximo passo, ponto B, lá na frente. E valores, empatia, sustentabilidade, criatividade. Vou pegar outro exemplo aqui. Profissional em transição de carreira. Ele inventou umas coisas aqui, pelo amor de Deus. Buscar o aprimoramento contínuo, aplicando minhas experiências e aprendizados para gerar valor e inspirar mudanças positivas em novos desafios profissionais. Visão. Alcançar uma carreira marcada pela evolução constante, adaptabilidade e contribuições significativas para a inovação e colaboração no ambiente de trabalho. Aqui está um pouquinho melhor em termos de visão. Porque está falando em contribuições significativas para a inovação. Ele pode definir internamente quais são as contribuições significativas que quer fazer, né? E valores, enfim, tem outros exemplos aí que eu não vou passar mais porque eu acho que já ficou claro. Para terminar essa parte da aula aqui, essa aula para a gente ir para outra, não vou cobrar isso de vocês, mas vou dar um exemplo de como você pode definir os seus próprios valores. Tá? É uma ferramenta que eu uso, já apliquei também. Vocês podem fazer isso, pode ser no papel, pode ser no planilha. Pode criar uma planilha no Google Sheets, não precisa me mandar isso, nada, façam para vocês mesmo. Aí você coloca lá 3 colunas. Primeira coluna. Descreva uma situação que lhe desagradou muito, lhe irritou. Pesquisa aí os últimos 3 meses, a última semana, ou o último ano, ou 2 anos atrás, aonde você conseguir buscar. Pense assim, rapaz, aquela situação me tirou do sério. Você anota a situação numa coluna, na outra coluna você anota por que aquela situação lhe tirou do sério. Na terceira coluna você anota o nome da pessoa, mas não é para se vingar não, é só para lembrar o nome da pessoa. Não é para se vingar não, é para lembrar que foi uma determinada situação, o que foi que lhe tirou do sério e o nome da pessoa. Pode colocar também uma outra coluna em que data foi, porque tem a ver com o valor que muda. Em que data foi? Isso foi em
2015. Fiquei puto com alguém lá em 2015 por causa dessa situação. Vai listando isso. Aí você passa 15 dias fazendo isso, porque vai lembrando. Não é na hora. É brainstorm, você vai pensando. Tá? Você passa 15 dias, aí você vai, bota uma coisa num dia, depois bota no outro, terminou tudo. Aí você em algum momento você para olhar as situações. É muito curioso. O teste, esse exercício é muito curioso, porque como é que você vai, a partir desse teste, definir, por exemplo, quais são os seus valores? Em geral, toda vez que uma pessoa sai do sério, tá? Ela teve algum dos seus valores atingido. Em geral. Então, quando alguém ficar muito chateado com você, você pode pensar assim, rapaz, qual terá sido o valor dela que eu atingi? Será que foi confiança? E confiança é um valor muito grande para ela? Será que foi empatia? Empatia é um valor muito grande para ela? Tá? Vou dar um exemplo. Tá? Vamos supor que vocês tenham o valor da empatia e me vejam, por exemplo, vocês não vão ver isso não, mas me vejam, por exemplo, distratando alguém. Vamos supor que aí ele chega para mim e coloca uma coisa para mim e eu distrato ela. Se o Léo, o valor da empatia dele for muito forte, ele pode ficar indignado com a situação. Por quê? Porque ele está dizendo, rapaz, o setor não está tendo empatia com a IL. É uma coisa que lhe tira do eixo. Honestidade, por exemplo. Honestidade é um valor. Quando vocês se colocam numa situação que tem alguém que está sendo muito desonesto e você está vendo que está desonesto, né? Você fica indignado. Por quê? Porque a honestidade é um valor para você. Tá? Mas, professor, eu tenho esses valores todos que você falou aí. Não, mas você tem 3, 4 ou 5 que são maiores. Tá? Porque, veja, ninguém não acha que a empatia é legal. Ninguém não acha que confiança é um valor. Honestidade. Então, se eu der 30 exemplos aqui, vocês vão dizer assim, não, tudo isso é valor para mim. Sim, é valor. Mas eu quero saber o que é mais. Os cinco maiores. E dentre os 5 maiores, qual é a ordem que eles estão? Então, o seu maior valor é o valor que, tipo assim, é o que mais vai lhe tirar do sério, é o que mais vai afetar você se aquilo for atingido. Depois que você faz esse exercício, esse é um exercício muito bom de autoconhecimento. Porque a partir do momento que você sabe o que lhe tira do sério, você tem uma chance a mais de não ficar sendo tirado do sério e ficar puto o tempo todo. Por quê? Você vai evitar. Entendeu? Então, por exemplo, você tem pessoas que, às vezes você diz, não gosto muito daquela pessoa, não. Às vezes é o quê? Às vezes é que ela o tempo todo está mexendo com o valor seu ali. Então, o que é que você faz? Se uma determinada pessoa está o tempo todo mexendo com o valor seu, o que é que você faz? Deixa ela para lá. Não fica pensando nela a vida toda, de manhã, de tarde, de noite, e procura não se encontrar. Vaza. É simples. Energia boa. Você não bate com o seu valor, não bate, vaza. É uma forma de não somente se proteger, você conhecer os seus valores, mas como também, principalmente na gestão, a partir do momento que você entende o conceito de valor, e eu começo a saber quais são os valores da outra pessoa, mesmo que ela não diga, você começa a perceber no dia a dia, você tende a ter menos problema com a pessoa. Por quê? É o valor dela. Por que você vai atingir, se o valor dela é esse? Então, muitas vezes, assim, quando a gente diz assim, não bato muito com aquela pessoa, não tem isso, né? Não bato muito, não. Às vezes não bate muito é por quê? Às vezes não bate por nada mesmo, sei lá o que é, um espiritual, sei lá o que é, mas às vezes é porque os valores são diferentes mesmo. E os valores serem diferentes não significa dizer que a pessoa é melhor e você é pior, não. É só porque tem os valores diferentes e isso pode acontecer. Então, esse é o exemplo, né, que eu estou dando para vocês assim para fazer esse exercício para tentar descobrir assim quais são os valores de vocês, né? Então, basicamente é isso, né?
Então, vou falar um exemplo aqui, alguns exemplos, né? No trabalho, eu tenho uma característica no meu trabalho. Tipo assim, quando eu estou no trabalho, como a inovação é um valor para mim, eu fico muito puto quando eu vejo a pessoa repetindo a mesma coisa a vida toda. Tipo assim, meu Deus, tem um jeito diferente de fazer. Tanto que eu procuro o tempo todo isso, porque é um valor para mim. Fazer diferente. O que é? A aula diferente, um jeito de orientar diferente. Porque a inovação é melhorar o processo. Ou seja, se isso é um valor para mim, você não espere que de mim vá sempre sair mais do mesmo. Por quê? Porque eu, de fato, pensado, faço as coisas para inovar. Porque isso é um valor para mim. Tem outras coisas, por exemplo, outra coisa que é um valor para mim. O tempo. Certo? Chegar atrasado. Tipo assim, quando eu vou no médico, se eu não soubesse que o tempo era um valor para mim, eu já ia sair puto de casa. Na verdade, eu já saio. Vai para onde? Vou pro médico. Quando eu tenho médico no outro dia, eu já... Mas o que é que eu faço? Como eu sei que vou atrasar, normalmente vai atrasar, o que é que eu faço? Me preparo, me acalmo antes, levo minhas coisinhas para fazer, não marco nada depois para não atrapalhar ninguém e me sento lá. Ele pode atrasar 1 hora, 2 horas, 3 horas e eu não vou nem ficar chateado. Aliás, vou, mas pelo menos eu já antes, para o cara não entrar nervoso na consulta, né? Então, como eu sei que isso é um valor para mim, Então, basicamente é isso, né? Essa parte dos valores, ela tem uma relação com isso, né? É claro que a interpretação disso para a empresa é mais complicado, né? Não faz sentido isso. Mas, missão, visão e valores, planejamento estratégico pessoal, vale para a pessoa física e o planejamento estratégico empresarial vale para a pessoa jurídica. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? 5 minutinhos para vocês esticarem a perna, tomar uma água e a gente volta já já.